não esteve presente. Pronto. Então, a Arabi é médica acupunturista e algologista. Depois ela vai explicar o que é. Ela é membro do Conselho Médico Brasileiro de Acupuntura e membro da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor. Então, nós convidamos a Arabi para explicar um pouco sobre a acupuntura, sobre como tratar, né, os problemas emocionais. E eu vou entrevistá-la com algumas perguntas e depois a gente deixa o espaço para perguntas e respostas, tá bom? Então, querida Arabi, muito obrigada, boa noite a todas. Eu fico muito honrada desse convite, né, de quantas mulheres querendo aprender um pouco mais sobre saúde. Antes de falar um pouco sobre a acupuntura de toxinas emocionais, vou me apresentar um pouquinho. O curso de medicina, ele fala muito pouco da medicina integrativa, para mim, na minha época de formação. Hoje em dia, a formação cada vez mais é introduzida outras práticas médicas, mas quando eu fiz, não. Quando eu estagiei em medicina de família, um professor meu era estudante ainda de acupuntura, e aí eu fui encantada, porque quando a gente é estudante, a gente quer fazer tudo, né? Queria fazer parto, achava o parto maravilhoso. Quer ser otorrino, achava o otorrino maravilhoso. E aí, quando me deparei com ele ainda estudante, ele usava pouquíssimas agulhas, 3, 4 agulhas. E eu via pessoas humildes, né? Que na saúde da família, em uma comunidade muito pobre. E eu via que a pessoa usava bengala. Com o tempo começou a andar. Pessoas deprimidas, começou a usar batom, mudar de roupa. Eu falei, meu Deus, que milagre é esse? Né? Porque ele usava pouquíssimas agulhas, não tinha remédio, pessoas humildes, sem condição. E eu fiquei 20 semanas com ele, eu vi o início e vi o fim desses pacientes, né, na saída. E isso me encantou, e eu pensei, poxa, é isso que eu quero fazer, porque ele não tratava um coração, nem um pulmão, nenhum órgão, era o ser integral, o ser como um todo. E foi a partir daí que eu me apaixonei. Só que na faculdade não tinha nada de acupuntura. Eu fui fazer um curso com o estudante de biomedicina. E aí, por minha surpresa, quem faz 6 meses de acupuntura nos outros cursos já se tornam acupunturistas. E aí, e na medicina não é assim. Pesquisando, eu vi que o curso de acupuntura para médicos são 3 anos. Após esses 3 anos de curso, vocês fazem uma prova de título de especialista, uma prova bem completa, e nessa prova, além de prova teórica de escrita, tem prova prática. Ano passado mesmo, meu sócio perdeu a prova, porque ele não conseguiu o ponto suficiente, então é uma prova bem rígida, e o curso é bem feito, então não é de qualquer forma que você pode ser acupunturista hoje no Brasil. Tem uma legislação tentando colocar em prática, e já ganhou até em algumas instâncias, de médicos fazerem acupuntura. A luta é que o que acontece? Dizem que os médicos não entendem de energia. Isso chega, né? Que eles não vão entender de como tratar o todo do paciente, que só o não médico consegue. Infelizmente, isso não é verdade. Quem já busca uma área como essa, já vai com o coração para isso, né? Eu acredito que quem vai fazer a acupuntura que ainda mais uma área que ganha pouco, então você tem que realmente amar o que faz. Senão você não faz isso com muito amor. Então, é uma luta para que o paciente receba o melhor tratamento possível. E não a luta de classes, né? Eu acho que você fazer 6 meses de um curso e tratar com acupuntura é uma irresponsabilidade. Ainda mais que é algo que mexe com muitas outras coisas. Então, é isso só para a gente começar. Tá bom, obrigada, Arabi. Então, eu vou fazer a primeira pergunta. Qual é a característica principal da acupuntura que a diferencia das outras medicinas? A acupuntura é um braço da medicina chinesa. A medicina chinesa, ela compõe de fitoterapia, como você mesmo disse no início, né? O médico chinês atendeu e tem umas ervas medicinais. Então, a fitoterapia, ela pega muitas ervas e para cada caso é muito individualizado, paciente a paciente, é um braço. Além disso, tem atividade física, e essa atividade física tem que ser regular. É conhecida como Qigong, Qigong, que se escreve. O Qigong, ele é um combinado de movimentos e meditação e respiração, os 3 ao mesmo tempo. Você movimenta, respira,
e medita. Ele é muito parecido com o Tai Chi Chuan. A diferença é que ele movimenta os meridianos da acupuntura, da medicina chinesa. Depois eu vou explicar um pouquinho mais o que são meridianos. Além disso, tem a Tuiná, que é uma massagem. Essa massagem também estimula pontos deste meridiano, com pressões mais fortes sobre os pontos. Tem a dietética chinesa, que é a dieta chinesa, que considera o alimento como forma de medicina. Então, para cada padrão energético, existe um tipo de alimento específico. Por exemplo, paciente com deficiência de rim, então usa-se mais alimentos da terra, que vinham do chão, como as raízes, como o inhame, a aipim, a cenoura. Evita os alimentos do ar, que flutua, como o trigo, né? Então, trigo flutua. Ou então, pessoas que têm muita umidade, que é mucosidade na medicina chinesa, ou que a gente chama de fleuma, muito muco. Evita ter alimentos que contêm leite, ou alimentos que tenham também o trigo, ele faz muita mucosidade, ou a cebola e a banana, que também formam bastante muco. Então, para cá, a dieta não é vista só com a nutrição, mas também como forma de medicina, com equilíbrio tanto de sabores, por exemplo, o sabor amargo, o sabor doce, o sabor azedo. Então, para cada tipo de pessoa padrão, tem um tipo de sabor de alimento, que eu acho que a Ayurveda também ele tem muito disso, um sabor mais picante, sabor menos picante. Além disso, o diagnóstico da medicina chinesa também é diferenciado. Esse diagnóstico, ele se leva muito à observação, não só a anamnese. O que é anamnese? É o que ocorre do paciente. Como é que é a cor da sua urina? Se ela é clara ou se ela é escura? É uma pergunta. Você fica pior em ambientes frios ou ambientes quentes, para saber se você tem tendência a temor do frio, né? Ou se o calor te preocupa mais. Além dessa anamnese um pouco diferenciada da anamnese, que essas perguntas do todo, da medicina tradicional, ela também é a medicina da observação. O que é que eu vou observar? A cor da pele, a cor da unha, se existe alguma coloração diferente em torno da boca, observação também da língua e do pulso. Eu não sei se vocês conseguem ver, eu vou te botar aqui um pouquinho. Minha língua tem um pouquinho de... Chega mais perto. Ela é inchada e tem uns tracinhos do dente. Ou seja, uma língua mucosa. É uma pessoa que tem tendência à preocupação. Isso é uma pessoa preocupada. Então, ela forma essas marcas de dente na língua. Então, e eu observo o pulso também. Se é um pulso rápido, se é um pulso lento, se é um pulso profundo, se é um pulso escorregadio. Então, ela compõe o diagnóstico de diversas outras coisas. Porque para a medicina chinesa, não existe uma doença. Por exemplo, você está com pneumonia. Existe o padrão energético. Então, eu trato os padrões. Que eu levo a ponto, um muco. E aí, porque pode ser que seja uma pneumonia mais de frio, uma pneumonia mais de calor. Então, isso varia muito de pessoa, porque é muito, o que eu posso dizer, que o tratamento da medicina chinesa, ele é individualizado. Cada pessoa é única, tem sua forma, né? Além disso, ele busca muito o tratamento não só dos sintomas, mas de prevenção daquilo. Então, não trata a doença, é uma medicina mais preventiva e personalizada. Então, a diferença é essa, e é um foco no padrão energético. Então, o foco da medicina chinesa é na energia. E aí entra a teoria do Yin e do Yang. Não sei se você sabe que é o Yin e Yang. A gente acha muito que é os opostos, que o Yin é o escuro, que o Yang é o sol, mas na realidade são complementares. Por exemplo, só existe dia porque só existe a noite. Só existe o claro porque existe o escuro. Então, e só existe a mulher, porque então e o dia se transforma em noite, a noite se transforma em dia. Então, o ciclo do Yin e Yang é sempre giratório. Por exemplo, a nossa frente é Yin, nossas costas é Yang, mas só existe frente porque existe costas. Então, a gente parar desse negócio de botar tudo como opostos, como duais, porque é sempre relativo. O alto, se eu botar isso aqui, ó, aqui estou no alto, mas esse alto é relativo ao que eu estou comprando para mim. Para o outro, que está em pé, é baixo. Então, o que é Yang em um momento pode ser Yin em outro momento. Então, a gente sempre vê isso. Então, é a busca do equilíbrio entre o Yin e Yang. Para a medicina chinesa também, se tiver maçã, vocês me avisam, tá? Porque é muito teórico, mas depois eu falo um pouquinho da prática. Para a medicina chinesa também, o adoecimento, ele ocorre de algumas maneiras.
que é forma diferente da medicina tradicional, tá? Vou só passar aqui para não falar besteira, para não lembrar. Aqui. Ó, fiz umas pescazinhas, viu? Então tá. Para a medicina chinesa, tem a questão do equilíbrio do yin yang, tem os 5 elementos. O que são os 5 elementos? Cada órgão, ele lembra fígado, coração, vesícula biliar, que junto com o fígado, baço pâncreas e rim e pulmão, cada órgão tem um elemento da natureza. Por exemplo, o fígado é a madeira. Qual é a emoção do fígado? A raiva. O coração, né? Qual é o elemento do coração? É o fogo. E qual é o sentimento desse fogo? A euforia e a ansiedade. O baço pâncreas, que o pâncreas e o baço não ficam sozinhos, é como se fossem os dois juntos. É a preocupação, é o excesso de pensamento. Esse excesso de pensamento é aquelas pessoas que têm pensamento fixo. Por exemplo, um chefe. Ai, meu Deus, o que é que eu vou falar amanhã com o meu chefe? Eu vou falar com o meu chefe, fiz o meu trabalho. Então, fica fixado naquilo. Ou um pensamento generalizado. Penso agora no chefe, depois eu penso no marido, depois eu penso no filho, depois eu penso na casa. Então, que tipo de pensamento é importante para o diagnóstico? Se é um pensamento fixo em alguma coisa, meu casamento não tá bom, meu casamento não tá bom, meu casamento não tá bom. Ou se é no todo de muitas coisas a um pouquinho. O rim é o medo e a insegurança. Então, o idoso é o medo de tudo, o medo de cair, o medo de envelhecer, que é muita da energia indo do rim. E o pulmão, que é a tristeza. Então, cada órgão tem um elemento da natureza, né, que, por exemplo, o pulmão é o metal, o rim é a água, o baço pâncreas é a terra. Cada elemento da natureza tem uma emoção, também tem um mês do ano, eles levam tudo assim, esse período do ano é o quê? Primavera, verão, né? O verão mesmo do coração, que é o fogo, que é a luz. Então, o inverno está onde? E, além disso, cada energia dessa também tem um ambiente externo. Por exemplo, a secura é do pulmão. Então, um ambiente seco, quem fuma muito, o cigarro leva a secura, lesiona no pulmão. A umidade do baço pâncreas, meu Deus, fugiu agora, mas o vento do fígado. Então, cada energia também tem um elemento da natureza. Então, a medicina chinesa leva isso, o elemento da natureza mais as energias vitais. Então, quando tudo isso acontece junto, pode levar a desarmonia, e aí causar adoecimento, principalmente as emoções. Então, na medicina chinesa, são as principais emoções, diferente das toxinas emocionais, porque tem que entender o que é toxina emocional, né? O que são as toxinas emocionais? As toxinas emocionais são qualquer evento que aconteça ou experiência que a pessoa relaciona de forma negativa. Então, essas experiências afetam tanto físico como mentalmente a pessoa. E quais são as principais experiências da toxina emocional? Que emoções são essas? A raiva, que na medicina chinesa também temos raiva, a tristeza, que também temos com o pulmão, a ansiedade, só que a gente vai acrescentar mais outra, que é a culpa. A medicina chinesa não tem culpa, mas a culpa é uma toxina emocional. E o medo. Então, todas essas emoções podem levar à doença. Mas aí, Arabi, nós somos seres humanos, temos emoções. Como é? Toda vez que eu tenho emoção, eu vou adoecer? Não. Para essa emoção virar adoecimento, ela tem que. As emoções, como a ansiedade, ela é importante, porque a partir dela que eu aprendo, a partir das emoções que eu vou vivendo. Por exemplo, se eu tinha uma raiva, é importante lidar com a raiva. Eu aprendi a raiva, não é engolir minha raiva, porque a tendência do ser humano é engolir as emoções, é negar as emoções. Então, o que a medicina chinesa diz? Viva a sua emoção. Tá no luto, foi até que falei até com o Dave. O luto é para ocorrer em 6 meses. É importante você vivenciar o luto. Se você fingir que o luto alguém faleceu querido e você não sentiu o luto, você está negando sua emoção. E isso vai lhe adoecer também. Então, é importante a gente viver todas as emoções. Estou triste, fique triste. Mas, o que é que eu vou fazer com essa tristeza? Depois, que aprendizado eu levo para isso? Né? Aí que é a diferença, porque se você ficar no looping repetitivo dessa doença, dessa emoção, que vai adoecer. O que a medicina chinesa faz? Não sei se é essa a próxima pergunta, Dave. Na verdade, se tá. Não, mas está ótimo, porque um está, né, enganchando com o outro. Então, a próxima pergunta é essa: como a acupuntura trata
do problema das emoções doentias, né? Que você falou, as emoções, né? Que As estão emoções tóxicas, né? O que é que a acupuntura faz? O que a acupuntura faz com todo ser humano é o seguinte: há o equilíbrio, a homeostasia. Então, tudo que está em excesso, ela ceda, tudo que está baixo, ela bota em excesso, ela sobe. Então, a acupuntura, ela trata somente o equilíbrio. E a acupuntura não tem um remédio que lhe dê, vou lhe dar uma gotinha disso. Não, a acupuntura é seu próprio corpo que reage. Então, para cada pessoa, ela reage de uma forma diferente. Para mim, pode ser para um jeito, para David, pode ser outro. Então, o que a acupuntura faz? Ela ajuda a pessoa a processar de uma maneira mais equilibrada aquela emoção. Então, eu vou ter raiva? Vou, mas eu vou olhar ela de forma mais limpa, que eu chamo de carapaça psíquica. Eu vou clarear meu pensamento para achar a solução para aquilo. Perdi meu emprego, estou com raiva do meu chefe. É sensata essa raiva? É. Eu quero trabalhar e o emprego é válido. Quero continuar com o meu emprego. Mas o que a acupuntura faz? Sentir a raiva, estou chateada, mas eu vou procurar outro emprego, vou conversar com ele para me admitir de novo, vou buscar outra coisa. Deu para entender? Então, não é você negar, estou com raiva. Meu marido me traiu. O que é que eu vou fazer? Estou chateada, me senti frustrada, me senti rejeitada. As pessoas estão ali. Mas o que eu vou fazer? Eu vou perdoá-lo, e aí eu perdoo e sigo em frente? Vou manter esse relacionamento ou vou separar e a partir daí lutar com isso? Então, a medicina chinesa, ela faz assim, ela pensa nisso. Você tem um problema, o que é que eu vou fazer com ele? Mas vivenciar. Estou chateada, isso é válido. O que acontece? Muitas das emoções não são válidas. A gente amplifica aquilo. Né? Então, o que a acupuntura faz é justamente isso. Ela é processar de forma mais equilibrada. Permitir direcionar melhor o seu andamento de vida. Ela faz um equilíbrio e conexão do corpo físico com a mente. O que acontece? Quando a gente tem emoção, eu falei emoção do fígado, primeiro está a energia, depois eu vou lesionar. Então, antes que o corpo físico lesione, por exemplo, o Parkinson, são de pessoas muito irritadas, impacientes, é uma doença do fígado. A paralisia facial de Bell's, aquela que o rosto fica paralisado de um lado, é a doença padrão de fígado, Yang de Gan. Então são doenças da emoção. Então, o que é que eu vou fazer com isso, né? É fazer essa conexão do corpo e da mente para entrar em equilíbrio. Ajudar a entrar em sintonia, em harmonia com o meu próprio corpo. A acupuntura faz isso. Então, você tem que confrontar elas, não esconder. Não esconder. Confrontá-las, e aí você dá uma solução prática, né, para esse problema, essa emoção. Né? E o que acontece? É uma pergunta que a gente sempre faz. Tem uma situação, eu consigo resolvê-la agora? Sim. Aí eu penso, não consigo resolvê-la agora, nem colocar nada, eu boto pro canto, não penso. É meio difícil isso. Mas é muito bom, porque você raciocina. É treinamento. Senão a emoção, ela te come, né? Ela te destrói, se você deixar só a emoção. Aí você racionaliza a emoção para entender e encontrar uma solução, né? Porque o que acontece? Toda emoção, ela pode, juntas, formar uma estagnação de Qi. O que é estagnação de Qi? Qi é energia vital. Todos nós temos nosso Qi interno, nossa energia vital. Uns mais, porque o Qi depende muito do que eu como, se eu pratico atividade física, do meu pensamento, tá? Tudo isso forma nosso Qi, nossa energia vital. E também vem muito da energia ancestral, que é o Jing interno, que é energia que... O Jing é energia que vem dos nossos ancestrais. Na hora também, tanto na hora da fecundação, quanto na hora do nascimento, e energia com força dos nossos antepassados, do nosso Jing. Então, todos nós temos essa energia vital interna. O que essas emoções, principalmente como o estresse, faz é estagnação do Qi, estagnação dessa energia vital. Então, o corpo deixa de ter esse fluido, que a gente chama de fluxo suave do Qi, o fluxo suave de energia. Então, quando a pessoa está adoecida, principalmente por estresse, existe diminuição do fluxo suave de Qi. Então, há desequilíbrio do corpo. É uma das principais causas. Só que o estresse, ele é importante, porque o estresse, a gente libera cortisol e libera adrenalina para luta e fuga. Por exemplo, eu recebi estou com problema, esse negócio, fui demitida. Na mesma hora, o seu corpo vai produzir cortisol, para quê? Para a gente lutar ou fugir, né? Então, aconteceu aqui. Ela é importante.
O estresse e a ansiedade, ela é importante para a nossa sobrevivência. O que acontece é o estresse, é aquele continuação desse estresse. Por exemplo, vou dar uma aula. É bom eu ficar ansiosa, porque eu vou pensar um pouquinho mais, vou tentar um pouquinho mais, vou tentar ver o que eu vou fazer para a aula. A ansiedade, ela é natural. O estresse, ele é natural. O errado é a manutenção desse estresse e a manutenção dessa ansiedade, que aí leva à produção maior de cortisol, a produção maior do sistema simpático e não parasimpático. O sistema parasimpático é aquele que leva ao equilíbrio do nervo vago. O simpático, não. É aquele que libera adrenalina e tal, o corpo fica agitado. Então, e justamente por isso, a gente vai ter que diminuir, né? Diminuir esse nível de cortisol com o tempo. Passou aquele fato, tem que diminuir. O que acontece é a nossa vida está o tempo todo. Ó, o que mais causa isso? Relacionamentos, relação mãe-filho, relação de casamento, relação de trabalho, perdas, né? Que são, a gente chama de estresse, é uma resposta do corpo a situações ameaçadoras. Sim. Quer dizer, o estresse, um pouquinho, ele é bom porque ele estimula, mas quando dura no tempo, aí vira doença, aí intoxica, né? Intoxica. Tóxico, aí é tóxico, exatamente. Tóxico. E você pode explicar para a gente o que acontece no fato de colocar a agulha? O que tem nessa agulha? O que ela faz, essa agulha? Essa é uma resposta, essa é uma pergunta que todo paciente tem. Doutora, eu botei agulha, não tem remédio nenhum. O que é que faz, né? O que acontece? A medicina chinesa, ela chama de meridianos. Os meridianos são esses órgãos que eu disse, fígado, baço, coração, tá? Ele passa trajetos pelo corpo e aí os chineses mapearam esses órgãos. Hoje, a medicina ocidental já se descobriu que aqueles pontos vai na medula, no colo posterior da medula, depois sobe para o cérebro, o trato chamado trato neoespinotalâmico, e lá no tálamo ele tem uma conformação no mesmo lugar dos adictos, no mesmo lugar da depressão, e outros, depois sobe para o córtex e desce de novo. Nesse movimento todo, no corno posterior da medula, ele acopla a substância P, que leva a dor, então por isso essa analgesia, ou seja, tira a dor do paciente, porque lá na medula ele atua, e lá em cima ele produz serotonina, encefalina, norepinefrina, dinorfina, são substâncias, são neurotransmissores que levam bem. O que acontece é que muitos pontos já foram mapeados que têm correspondência, mas outros ainda não. Porque, por exemplo, o BPC, que é na perna, diminui, por exemplo, enjoo, que não passa por lá, que não tem o dermato. Então, muitos ainda não foram explicados. Então, por isso a função energética é muito importante, né? Dentro de tudo. Outros já foram mapeados. Por exemplo, e outra coisa que é muito importante é que o paciente acha que no lugar que dói, ou no lugar que precisa, por exemplo, tem endometriose, é no útero. Né? A endometriose, por exemplo, é frio no útero, para a medicina chinesa. Aqui estagnou o frio, formou os nódulos. Nódulo geralmente é frio, estase. Ou de Shui, que é sangue, ou de Qi, que é energia, estase. Então, a gente acha que tem que colocar agulha lá. Na realidade, um bom acupunturista, ele usa pontos à distância, para estimular mais ainda. Então, ele tem que entender o mapa daquela pessoa e o padrão energético dessa pessoa. Deu para entender mais ou menos? Se não, explico de novo. Não, na verdade, ele atua diretamente com o sistema nervoso central. Atua, né? Diretamente com... Ele faz neuroplasticidade. Lembra que eu falei que você processa de forma diferente as emoções? Ele modifica o sistema nervoso central. É belíssimo. Pegar a ressonância de pessoas que fizeram acupuntura antes e após, você vê a mudança da conformação cerebral, ela é incrível. Outra pergunta muito assim, desses pacientes é, e para mim, não sei se você está aí, pode perguntar as sessões e tudo, eu já estou falando antes das perguntas, né? Não, se tem alguma contraindicação para gestantes, idosos, tem alguma contraindicação? Pronto. Muito pelo contrário. Gestantes, elas não podem usar muitas medicações para o feto, né, para não atingir. Muitas medicações, elas passam a barreira placentária. E, então, a acupuntura, ela faz com que você melhore a dor, ou melhore algum sintoma. Por exemplo, muitas gestantes, pelo edema que acontece, tem uma síndrome do túnel do carpo, né, que é a mão, tem um túnelzinho aqui, ela fica com muita dor. Sim. Então, ela pode usar algumas medicações, ou então uma lombalgia, dor lombar, ou então a náusea. Então, tem muitos remédios que não podem ser usados. Ou então pirose, que é azia. Antigamente se usava muita ranitidina, omeprazol,
para a azia da gestante. Hoje em dia já sabe que pode passar a barreira hematocefálica, hemato da placentária, e a criança não pode usar, a gestante não pode usar. Então, a acupuntura faz justamente isso. Você melhora desse sintoma sem usar medicação. Isso é gestante. O mesmo acontece por idoso. Acima de 70 anos, você não prescreve mais anti-inflamatórios. O risco de úlceras gastrointestinais, o risco de lesão renal é grande, né? E fora lesões vasculares. Então, a acupuntura melhora os sintomas sem usar medicamento. O que tem hoje como contraindicação são pacientes que têm sangramentos importantes, que você não consegue estancar, porque às vezes você pode pegar um vaso importante, mas aí depende muito do profissional. Por exemplo, tem pacientes oncológicos que usam remedicação para não coagulação do sangue, e a gente usa, assim, a acupuntura. Então, é muito variável isso, né? Depende muito do profissional, do como ele faça e da segurança dele. Eu mesmo aplico tranquilamente, porque eu sei como estancar, sei o que fazer, sei como comprimir. Então, não é algo, o custo-benefício é maior. Beleza, maravilha. E quantas sessões são indicadas? Quanto tempo dura uma sessão assim? Como, assim, cada pessoa é única. Às vezes, eu acho que o paciente vai demorar muito tempo fazendo uma sessão de acupuntura, com casos mais complicados, mas ele responde rápido, 3 sessões, 4 no máximo, já estou dando alta. Já outros pacientes que eu acho que vão ser mais tranquilos, demoram muito tempo comigo. Então, depende muito da sua relação com o seu corpo, da sua conexão, de como está a sua cabeça para receber, porque a agulha de acupuntura, ela funciona com anteninhas. Então, ela tem um... Eu estou em outro lugar, não estou na minha casa, era para ter trazido. Ela tem uns aspirais na ponta, como se fosse um campo energético, magnético. Então, ela emite emoção. É como se fosse receptor, antenas mesmo de rádio. Então, durante a sessão de acupuntura, eu coloco música, coloco cromoterapia e falo ao paciente só pensar em coisas positivas, que é muito importante também durante a sessão. Então, isso faz muita diferença de como eu encaro e também a relação médico-paciente. Quando você recebe aquilo com uma cura, que vai melhorar, que está positivo, tem um efeito muito mais rápido no sistema nervoso central e você confia naquele profissional do que aquele outro. Então, muita gente, se bem que às vezes eu atendo pacientes que vão vir porque minha esposa mandou, porque eu não quero. Tem esses homens assim, que eu recebo bastante. E aí eles se surpreendem porque melhoram rápido. Então, não, às vezes eles não acreditam, mas tem a melhora e passa a acreditar. Então, olha, eu estava pensando assim, bom, se nós morássemos em Salvador, a gente ia se consultar com a Arabi, né? Mas, no caso, só tem alguns aqui das baianinhas, mas a maioria, né? Então, para encontrar um bom profissional de acupuntura, você falou que tem que ser... O que acontece? Você pode entrar em cada estado, tem por exemplo, da Bahia é CREMEB, tem o lugar do seu estado, você pode colocar acupuntura. E quando o médico ele faz o título de especialista, ele ganha um código chamado RQE. Então, esse RQE mostra que eu estou habilitada a exercer aquela profissão. A mesma coisa acontece com um oftalmologista, um ginecologista, ele tem RQE, que muitos médicos se dizem, eu sou psiquiatra. Na realidade, ele fez o curso de psiquiatria e não é psiquiatra. Então, a gente tem muita coisa, não digo só com acupuntura, mas com qualquer especialidade. Você entra no site, coloca lá o nome do profissional ou bota só pela especialidade. Vai aparecer todos os especialistas do seu estado. Isso é muito importante. As pessoas não sabem que ele pode buscar pelo profissional que ele está indo. Por exemplo, cirurgião plástico é outra que as pessoas acabam entrando muito e às vezes a pessoa não é cirurgião plástica. Não fez aquele todo. Então é bom colocar o nome do profissional e buscar se ele tem RQE ou não. Aparece mesmo. Então, quem tem mais de uma especialização, eu tenho 2, aparecem as 2 lá, né? Que as pessoas não sabem o que é algologista, né? Que é um médico que estuda a dor, né? Que hoje muita gente se intitula médico da dor, mas não são especialistas em dor. Então, é importante você ir lá olhar direitinho e ver. Então, aí já está a dica, né? Se vocês quiserem consultar acupunturista, aí está a dica como encontrar um profissional de qualidade. Então, Arabi, vamos talvez deixar para perguntas, né, pessoal? Então, vocês podem fazer as perguntas, se vocês quiserem aproveitar. Eu queria só mostrar, depois das perguntas, eu queria mostrar algumas coisas para as pessoas fazerem em casa. Vamos fazer agora? Faz agora. Posso fazer agora? Melhor fazer agora, assim depois, né?
Acho que eu vou tirar esse tela de fundo, que talvez fique cortando, eu não sei como é que faz isso. Ah, não tá incomodando, não? Ah, não? Não, não, Pronto. tá O que certinho. acontece? A medicina chinesa, ela trabalha com o movimento do corpo. Quando a gente acordar pela manhã, não dura nem 5 minutos, dá para a gente fazer movimentos e que melhora a energia vital. Essa energia vital, que eu falei, o que energético, né? Que é do Qigong. Então, todo dia pela manhã, ao acordar, o primeiro movimento que você pode fazer é esse das mãos. Porque o que acontece? Na medicina chinesa, antigamente, só os principais pontos eram cotovelos, punhos e mãos, joelhos, tornozelos e pés, que a pessoa se cobria como um todo. Então, foram os principais pontos estudados. Hoje em dia já estudam outros, né? Já existe o corpo como um todo. Já tinha mapeado o corpo todo, mas esses são os principais. Então, você pode acordar fazendo esse movimento com as mãos, para dentro e para fora, com dedos e punhos. Aqui eu estou pegando os meridianos principais do pulmão, coração, triplo aquecedor, né? Intestino delgado, intestino grosso e pulmão. Então, fazendo isso aqui, eu consigo pegar todo esses meridianos, cotovelo, rodando o cotovelo também. Ele é muito importante. Ó, Vou perceba que fazer, pessoal, façam junto com ela. é bom fazer junto, porque a gente movimenta muito pouco, né? Os nossos movimentos não são tão amplos. Aí depois, ó, faz um braço, porque aqui a gente está movimentando o coração, intestino delgado, intestino grosso, o outro braço. Depois desse movimento com a mão, a gente faz a mesma coisa com tornozelos e pés. Para dentro e para fora. A gente movimenta muito pouco o tornozelo. Então, movimentos como agachamento, muita gente não consegue fazer o agachamento porque não tem a mobilidade adequada do tornozelo. E acha que é a falta de força no glúteo e falta de força na perna. Mas não, é o tornozelo duro mesmo. Isso é muito importante. Com os tornozelos, você aumenta a flexibilidade da coluna com os tornozelos. Aumenta com o tornozelo. Então, na medicina chinesa, o tornozelo ele é muito importante. Um dos principais pontos de energia Yin é no tornozelo, que é o baço pâncreas 6, que a gente trata todos os hormônios femininos, a questão da ansiedade, é um ponto importantíssimo no tornozelo. Uau! E os pontos de rim, que é o que dá força, energia vital, também estão nos pés e no tornozelo. Então, é muito importante o movimento do tornozelo. Depois disso, a gente faz essa mão em concha, tá? Ó como fica em conchinha. E nós vamos bater energia do pulmão, porque aí a gente vai diminuir nossa tristeza. E a mágoa também, que pega nesse lugar aqui, ó. Ó. Geralmente eu faço os dois, ó. E é para bater fazendo suave mesmo, ó. Aí é o quê? Aqui passa o pulmão 1 e pulmão 2. Ah, aqui, tá certo. Alto assim. É bem alto, ó. Tá vendo que tá aqui, ó? É logo embaixo, ó. É na clavícula. Sim. Ó. Ah, que legal. Não sei se vocês já viram, o nadador César Cielo, ele é um grande, ele usa muito a acupuntura, ele usa muito a ventosa. Ele, antes de nadar, o nadador César Cielo, que ganhou muitas medalhas para o Brasil, ele, antes de nadar, ele fazia isso aqui. Ele ficava muito vermelho, porque esse ponto é o ponto do pulmão. Esse ponto aumenta a amplitude da respiração. Ele é muito bom. Então, você respira melhor. Antes de fazer até meditações, para fazer meditação de respiração, bate nesse ponto. Você vai respirar melhor e vai meditar melhor. Depois a gente vai estimular o rim. E mãozinha de soco. Dá para ver? Sim, dá para ver. Ó, dá uns socos aí nas lombares. Nossa, que delícia, hein? Ó, a gente vai fazer isso antes do sada, né? Não, esse ponto aumenta a energia vital. Se você fizer isso em pé agora, todo mundo pode levantar e fazer esse. Eu não estou enxergando ninguém, não, mas levantem e façam isso. Agora é com força, não é com pena, não. Tá bom. Que gostoso. Nossa. Ó, eu fico logo energizada. Parece que dá logo um... Eu já sou energizada. Mas dá mais energia. Então, você pode fazer esse aqui no braço e na mesma parte interna de coxa. Só isso, não dura nem 5 minutos. Começa o dia de uma forma muito incrível. Sabe? Assim, esse Qigong,
Agora, para cada emoção, existe o que pode começar assim, depois também pode fazer com movimento simples, tá? Eu fiz o que dá mais para acordar pela manhã, porque o exercício da noite não é esse. Esse exercício da noite é mais respiratório, é mais demorado. Eu só fiz para mostrar para acordar bem. Sim. Ó, entre o cotovelo e essa dobrinha aqui, tem um pontinho no meio, tem um pontinho doloroso. Procura onde dói. Acha onde dói? Não. Pode apertar bastante. Sim, dói. Esse ponto chama-se coração 3. É o coração feliz. Toda vez que eu tá em euforia ou tá em ansiedade, aperta esse ponto, que dá mais alegria. Esse ponto é um ponto muito importante para nos encher de alegria, de esperança de vida. É o C3. É um ponto que trabalha muito a ansiedade. Aí tem que achar entre o cotovelo e essa dobrinha, porque cada pessoa é única. Então, é mais ou menos o mesmo, mas é para cima. Tem paciente que é um pouquinho mais para baixo. Olha uma dica aí. Enquanto vocês ouvem as gotas védicas, vai mexendo no tornozelo, né? Dá para ficar embaixo do pé mexendo no tornozelo. Outra dica muito importante, por exemplo, se eu estou tendo aula, não estou tendo que fazer escalda-pés. Eu não faço escalda-pés nunca. E escalda-pés, ele estimula muito a energia vital. Depois dos 50 anos, a energia vital cai muito, muito. Então, o que aconselho é fazer escalda-pés pelo menos 3 vezes na semana. Nossa. Olha, o pessoal pergunta, Arabi, você é tão jovem, o que é que faz você ficar jovem? Daqui a pouco aos 50, meu amor. Sério? Nossa, não parece, hein? Aí, o que é que faz a energia vital ficar grande? Escalda-pés. Eu faço muito escalda-pés. Escalda-pés. Aquela coisa da vovó. Você pode falar, faça o que escalda-pés? Sal grosso. Se você tiver algum óleo essencial, pode usar o que você goste mais. Gerânio muito trabalha os hormônios, mulher da menopausa, né? Que precise. E bicarbonato de sódio também, é muito bom. Pode usar, porque o bicarbonato ele mata muita coisa, mas assim, eu gosto muito de usar ervas. Então, eu uso camomila, aroeira, que é anti-inflamatório. Eu uso canela, porque eu gosto de Olha, vamos fazer o seguinte, Arabi, vamos... As perguntas, né? As perguntas, e no módulo 2, aí você pode dar, né? Mas, pronto, outras dicas. Mais aprofundar isso daí. Pronto. Então, gente, a Miriam tem uma pergunta, Miriam. Pode falar. Oi, boa noite, Arabi, muito obrigada. Na verdade, são 2 perguntas, mas são rápidas. A questão do escalda-pés. Eu não sei se é mito, mas já me disseram que escalda-pés com sal grosso pode elevar a pressão arterial. Eu gostaria de saber se... Não eleva. Tá. E esses soquinhos, Primeiro, para levar a pressão arterial, ela tem que consumir ou levar o sódio. O sol só fica nos pés, ele tira a energia que está pesada e carregada. O sol ele carrega isso e não entra, tá? Você tem que consumir. Então, é mito. Tá, obrigada. E a segunda pergunta não seria uma pergunta. Você ativou vários pontos do corpo com soquinhos, né? Pulmão, coração, rim e fígado, pâncreas. Pronto. Aonde fica? O baço, o pâncreas e o fígado são os órgãos mais importantes dos adoecimentos, por sinais. Assim, o mais comum. Por exemplo, você tem um pouquinho de obesidade, eu também tenho, tá? Eu fiz pós-bariátrica. E minha principal... Lembra que eu mostrei, não sei se você estava no início, eu mostrei minha língua. Eu tenho a língua mais úmida, né? Eu perdi 41 quilos com a bariátrica. Então, o que acontece? Por mais que eu perdi o peso, a tendência do corpo é voltar àquilo que era antes. Então, é uma vigilância constante. Então, eu digo aqui, eu ainda sou obesa, apesar de você me ver mais magra, porque a vigilância é diária, né? Porque a gente tem um padrão de comportamento mental, a gente vai ter que diminuir isso com o tempo. Então, para cada 1 quilo perdido, é quase um mês daquele equilíbrio. Então, 41 quilos, são 41 meses pós aquele. Então, é muito tempo que tem que passar, fora voltar. Então, o baço pâncreas e o fígado, tanto que na medicina chinesa, existe um negócio chamado gerações. O fígado é o avô do baço pâncreas. Né? O coração é o pai do baço pâncreas. Então, assim, é todo um ciclo de gerações. Se você lesiona o fígado, com certeza você tem um baço pâncreas lesionado.
que é raiva, mágoa, preocupação. É justamente isso. A gente Eu estou com muita gordura no fígado, estou muito preocupada com isso. Então, a obesidade... Então, os pontos, deixa eu levantar, é porque, como eu estou em pé e aqui não tem muito, deixa eu ver, o espaço são da parte interna de coxa. Ah, tá. Aqui, é a parte interna. Então, esse pontinho aqui, não sei, ai, meu Deus, mudei. Esse ponto aqui do tornozelo, deixa eu ver se eu consigo uma forma melhor. Eu estou com a câmera, deixa eu ver. Dá para ver melhor agora? Pronto. Dá. O tornozelo está aqui. Certo. O baço, ele começa na ponta do dedo e vem subindo por aqui, ó. Então, o ponto mais importante do baço pâncreas é um que tem do ossinho para cima, 4 dedos. Ele aperta mais ou menos aqui. Todo mundo pode apertar, é um ponto muito doloroso. Baço pâncreas, muito. Então, esse ponto que a gente trata da acupuntura, tanto que o escaldapés, ele é bem legal de fazer até aqui, para você esquentar essa região. Ó como fica, tá vendo aqui o pontinho como ficou inchado? Sim. Por conta justamente que eu tenho deficiência de baço pâncreas. É algo que eu tenho que tratar constantemente. Sim. Diminuir açúcar, diminuir alimentos frios. A gente que tá gordinho, a gente acha que tem que comer mais salada crua e alimentos crus, mas na realidade a gente tem que consumir mais alimentos cozidos. Então, cozinhar a nossa maçã, cozinhar a nossa banana. Então, esses pontos internos. Então, o que mais diminui a energia do fígado é a atividade física. Tá bom. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Ó, eu vim porque disseram que tinha muitas perguntas. Eu quero todo mundo participando, tá? Sem vergonha. Pode falar, Márcia. Abre o seu microfone. Perdão, boa noite. Muito interessante as coisas que a Arabi está falando, estou gostando muito. Você falou agora que a atividade física, eu não entendi, prejudica o fígado, isso? Não, é o que melhora. Ao contrário. Ao o que contrário. melhora. Desculpa, não entendi. E a energia do fígado é uma energia muito yang, que é energia de excesso. Então, a gente combate esse excesso com algo que leve também a diminuir esse excesso. Então, quando você faz atividade física, você gasta o excesso. Certo. Que bom, desculpa, não tinha entendido direito. E sobre escaldapés, quanto tempo tem que ficar com escaldapés? 10 minutos, 15? Geralmente é 20 minutos. 20 minutos. O que eu aconselho ao paciente é 20 minutos. O que eu aconselho ao paciente é botar mais quente fora. Então, assim que começa a esfriar, ir jogando aos poucos, para continuar quentinho. Porque com 10 minutos já está fria. Isso, certo. E daí coloca uma meia depois, se o local for frio, que nem aqui em Curitiba é frio, né? Não, Curitiba é muito frio. Coloca meia. Por isso que eu aconselho sempre fazer à noite, porque ela dá um relaxamento, você consegue dormir melhor. Para Curitiba mesmo, que é um ambiente mais frio, é bom dormir de meia, porque os pés, ele pega muito frio. Para a medicina chinesa, a energia perversa, essa energia exterior, ela entra pelos pés. Então, esquentar pés é importante. Ao dormir, agora, ao mesmo tempo, que é importante também, caminhar. Então, caminhar na terra, caminhar na grama, sabe? Porque a boa também entra pelos pés. Então, tanto a ruim quanto a boa. Tá certo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E, Hugo, para o fígado também o sabor amargo é muito bom. O sabor amargo adoece o fígado. Então, se você está com muito desejo de sabor amargo, é porque seu fígado também está doente. O excesso é ruim. Cada doença, cada órgão tem um sabor. Por exemplo, o baço pâncreas é o doce, o coração é o azedo, né? Na realidade, é o contrário, sabia? É o azedo, que é do fígado, e o amargo do coração. Veio trocando. É isso mesmo, né, bem? Porque o ácido, quanto mais ácido, por exemplo, frutas cítricas, o fígado não é muito bom. Mas as frutas, o ácido por exemplo, o limão, ele é alcalino, ele alcaliniza, né? Ele limpa. Do limão, sim, mas as outras frutas cítricas, quanto mais cítrico, é ruim pro fígado. Quando ele está lesionado, tá? Tudo em excesso. Se ele estiver bom, pode ser usado. Porque a gente pensa, não posso como, é temporário, enquanto a doença está ativa. Nossa, e eu só gosto de frutas cítricas, eu só como frutas cítricas. Porque a tendência de quem está com aquilo lesionado é querer aquele sabor. Tá. Obrigada.
Nada. Ana, você quer perguntar? Oi, boa noite, Arabi. Que Boa gracinha. Eu não noite. sabia que você era filha da Tulatsi. Minha Bacana. mãezinha, Pois é. Queria te perguntar sobre as agulhas. Elas são diferentes? Cada acupunturista usa uma agulha diferente? Ou elas são padronizadas? Como que é isso? o que acontece? Quando eu fiz o curso, eles compravam agulha 30, quer dizer, 3 centímetros por 25, a agulha mais grossinha. Hoje, que é 30, eu já uso uma agulha maior, que é de 40, que ela é mais alta, ou mais fina, 0,20. Tem agulhas, porque depende de quanto eu quero penetrar no paciente, quanto eu entro. O que acontece? E também tem agulhas menores, que é agulha de mão, uma agulha de face, tem inúmeros tipos de agulha e espessura da agulha. A agulha de glúteo é de 70 centímetros, por exemplo, que eu não chego lá onde eu quero se for uma agulha menor. Mas a maior parte das clínicas, que não querem gastar muito dinheiro, compram um padrão só, tá? Que é 25 por 30. Mas eu sou muito chata. E aí eu tenho diversas agulhas. Eu gosto da agulha mais fina. A agulha mais fina eu aprendi porque eu agulho muita criança. Então eu preciso de uma agulha fina que penetre mais móvel também, porque a pele da criança é um pouquinho diferente da pele do adulto. E eu aprendi que a pessoa não precisa sentir tanta dor. Então, eu uso agulhas mais finas e com comprimento maior também, porque na criança eu inclino e faço mais superficial, essa mesma agulha maior. Então, a criança pode se mexer, né, em alguns pontos sem levar lesão. Então, eu procuro usar, depende de cada paciente também. Tem paciente que eu tenho que usar uma agulha mais grossinha, porque a pele é muito dura, eu não consigo fazer com tanta pressão para pressionar. Aí depende da técnica de cada um, de quanto tempo ele fez. Eu faço acupuntura há 14 anos. Então, o dedo vai ficando cada vez mais sensível, tá? Uhum. Ok, obrigada. Nada. E a dor? Você já fez acupuntura, Ana, em algum momento? A acupuntura, eu fiz o que eles chamam aqui de agulhas secas. Agulhamento a seco, que ele vai no ponto de dor e faz. Porque o que acontece? Se eu colocar nosso corpo vai responder bem. Em que sentido? Ele vai produzir também ocitocinas, vai produzir epinefrinas, vai produzir os neurotransmissores, independente de onde coloque a agulha. Só que nos pontos de meridianos, os pontos específicos, ele produz mais, é mais potente. Então, por isso que às vezes as pessoas, eu fui em tal lugar e mesmo não sendo tão bom, funcionou. Porque onde você coloca a agulha, vai dar um estímulo cerebral. Agora, para eu potencializar isso no paciente, para ser uma resposta muito melhor, porque a acupuntura, ele não trata doença, ele trata a causa, a doença de base. Ele não vai tratar, por exemplo, eu atendo chikungunya, artrite reumatoide e doença lúpica. Todos os padrões energéticos são próximos, tá? E aí eu vou tratar o padrão energético e não a doença lúpus. Entendeu? Então, o que é que aquela pessoa tá assim? Aí, ou seja, a pessoa trata por cima, trata o músculo, trata, né, uma dor, provavelmente você deve ter feito agulhamento a seco, dry needle, para soltar uma dor muscular, que a gente chama de tratamento, acupuntura músculo-esquelética, que existe também, né? E aí dá um conforto, mas não trata a causa. Geralmente, tensão muscular é o fígado lesionado. Ficou com raiva chateada, ficou com uma, né, um pouquinho aí tensiona, algo está preocupando, irritada, um pouco impaciente, e aí leva. Deu para entender mais ou menos? Sim. Qual seria o tratamento para o tendão isquiotibial, por exemplo? O tendão isquiotibial, ela fica na lateral da coxa, que pega o quadril, vai até o joelho. Geralmente, uma síndrome isquiotibial é uma síndrome do corredor. Né? Ou então, de paciente faz bicicleta, não sei qual é a sua atividade física, que você fez isso, ou de um músculo chamado fascia lata, que fica na lateral da coxa, que está enfraquecido. A gente coloca uma agulha tanto em cima no quadril, quanto embaixo na perna, para soltar esse trato iliotibial, tá? Isso é a acupuntura. Aí você pega o ponto da vesícula biliar e pontos de estômago, que ligam um ao outro. E aí você estimula para soltar esse músculo da face lata e dessa região lateral de coxa. O tratamento muito importante para do outro trato iliotibial é agachamento.
viu? E tanto agachamento, afundo e adução de coxa. Então, fortalecimento dessa área. Não sei qual foi a atividade física que você fez, ou então que não fez para estar com o músculo fraco. Mas eu acho que é um pouquinho sobre repetição, né? Movimentos repetitivos que você acaba fazendo, irritando, né, o tendão. Irrita muito o tendão do trato iliotibial, geralmente corredor. É assim do atleta, que corre muito, que ele pega justamente o trato iliotibial. Agora sim, eu tenho um paciente bem obesa, tem assim do trato iliotibial, que a gente não fez a cultura, tá? Que a gente já fez outra coisa, chamada onda de choque, que ele é mais eficiente até. Ai, me dói demais. Eu fui para todos esses tratamentos e uma das coisas que irritou muito é você ficar na posição sentada, né? Tentar Mas- irrita muito, porque fica muito entre o quadril e o ossinho da tuberosidade do ossinho, né, do fêmur. Então, aí irrita bastante. Essas ondas de choque aí, elas são muito agressivas. Para mim, Aí depende, porque, desculpa, viu, assim, porque existe dois tipos de ponteira, a ponteira radial e a ponteira focal. A ponteira radial não é tão agressiva. Você deve ter usado a ponteira focal, que é a ponteira mais longa. não sei. Eu tô falando como médica da dor agora, não como acupunturista. Mas aí também tem que saber a causa de origem, né? Por que você está lesionando o tendão? Por que você está lesionando a vesícula biliar? Que insegurança e decisão está acontecendo aí? Porque a vesícula biliar, onde passa o trajeto do trato iliotibial, trabalha muito em segurança e indecisão. Aham. A perna também trabalha muito mudança. O que eu quero mudar na minha vida? Aí é uma anamnese grande, porque são dois tipos de mudança. Algo que eu quero mudar, mas as circunstâncias ao redor não permitem, ou algo que eu não quero mudar, mas eu sou obrigada a mudar. Aí é algo que a gente tem que conversar muito para saber o que me deixa indecisa, insegura, e que mudança é essa que tem que ocorrer na minha vida. Aí tem que questionar bastante. Uhum. A dor emocional, a toxina emocional que levou a isso, seja um caso, já que você não tolera, já fez outras coisas, entendeu? Aí leva a nossa primeira pergunta de hoje. O que é que as toxinas emocionais estão levando a adoecer? Né? E aí é um papo demorado para a gente entender o que está acontecendo, que toxina emocional essa está levando para o seu tendão. Uhum. É interessante essas coisas, porque junto com isso veio também uma forma de bursite, né? Aí você teve bursite trocantérica, provavelmente. É exatamente essa. É. Uma consulta online, gente, desculpa estar pedindo tanto, viu? Mas é isso, uma bursite trocantérica. Aí, mas a gente trata isso bem tranquilo, viu? A gente cerca o dragão, cerca a bursite e coloca eletroestimulador em cima. É bem legal de fazer e melhora rápido. Isso é algo de 2 sessões, viu? Até 3, no máximo. Nossa Senhora, veio para Toronto, viu? É bem tranquilo. As Gente, mulheres então. fazem bursite. olha, eu vou aproveitar para dizer para vocês, porque, né, ter assim alguém como a Arabi no grupo é maravilhoso. No fim do curso, para aqueles que assistirem todas as aulas, a gente vai oferecer às médicas, né? Vocês podem escolher uma anamnese de graça. Tá? É bom, né? Aparecer é bom. Tem 3 médicas e vocês vão poder escolher e receber uma só para quem assiste as aulas, todas as aulas, tá bom? Super incentivo. Eu já estou assistindo pelo interesse no assunto. Muito obrigada, Arabi. Muito obrigada. Não. Desculpa tomar muito tempo aí, tá? Tem mais algumas perguntas, se for breve, dá para fazer, Dulce. Acho que a Vera ainda... Vera, quer perguntar? Eu não consigo achar as perguntas, tá? Não, ela vai falar, Vera Lúcia. Boa noite, Arabi, tudo bem? Vera. É normal você sentir dor com as agulhas, porque tem um profissional que diz que você não é para sentir dor. Eu fiz uma vez umas sessões, mas eu corri, porque eu sentia tanta dor. Era uma dor assim, sabe, que eu chorava. Aí me disseram que não é para sentir dor. Aí vou te dizer, não é bom sentir dor, não. Você pode sentir a leve picada, mas tem alguns pontos mais dolorosos que outros. Por exemplo, hoje eu fiz em minha mãe. Minha mãe sentiu o ponto do intestino do estômago 36, muito doloroso.
retirei e coloquei em outro lugar. Então, tem alguns pontos que são mais dolorosos que outros. O normal é só sentir a picadura. Ou, alguns pontos, ele é muito... Realmente, ele já é doloroso. Você sente o que chamam de dor sombria, que é uma dor diferente da dor normal. Que é esse aqui, esse ponto do intestino grosso, em G4, você sente uma dor diferente. Um ponto aqui, VB30, ou do MAI 20, você sente uma pisgada, às vezes você sente uma pressão na cabeça muito forte, que é um ponto que ele puxa muito. Então, tem alguns pontos que realmente você sente mais dor do que outros. Mas o normal é não sentir dor. Você sente um leve incômodo. Dizer que é indolor, não. Você sente, às vezes, tem pontos que você não sente nada. Pontos do abdômen mesmo, às vezes, mal sente a agulha. Então, por que ela sentiu dor? Que o profissional não fez bem o trabalho? O que foi? Às vezes, a técnica de colocar mesmo. Você tem que ter uma destreza manual muito grande. E depende muito de cada paciente. Tem paciente que não sente nada, já tem outros que qualquer estímulo leva a dor. Então, às vezes, a primeira vez, pelo medo... tem outra coisa também. Você coloca a primeira agulha, não sente dor. A segunda agulha, não sente dor. Na terceira, se você sentir muita dor, o seu corpo vai entender que todas as agulhas vão ser dolorosas. É como se fosse assim, ele aprendeu a memória rápida naquele momento que a agulha vai sentir dor. Então, as próximas vão acabar sendo doloridas. Então, eu deixo para esse ponto mais doloroso, que eu sei que vai sentir dor mesmo, como o IG4, que dói, por último. Então, depende da técnica de cada um. Eu deixo os pontos que doem, porque eu sei que vão doer um pouquinho mais por último. O paciente não ficar desconfortável desde a primeira agulhada. Então, não desista, viu, Verinha? Obrigada. Luciene? Oi, boa noite. Obrigada, Arabi, por compartilhar seu conhecimento. A minha pergunta, porque com essa dúvida, é assim, você falou de alguns órgãos, né? Fígado, desses principais, assim. E o estômago, ele é secundário? O que acontece? Existem órgãos e vísceras. Cada órgão, ele é acoplado de uma víscera. Coração, intestino delgado, pulmão, intestino grosso, baço, pâncreas com estômago, fígado com vesícula biliar e rim com bexiga. Não é que sejam órgãos secundários. Primeiro são os órgãos, que são os principais, e ele vem com suas vísceras. O útero, por exemplo, é regido pelo rim, tá? Então, cada órgão também tem outros subórgãos que podem reger, tá? E, por exemplo, o fígado se abre nos olhos, o pulmão se abre no nariz, é porque é muita coisa. Então, cada órgão tem... Então, as emoções do estômago, por exemplo, são emoções de preocupação. Ou então, quando você não consegue digerir algo bem na sua vida. Então, isso fica ruminando, você não... então, não consegue que energia... Porque o que acontece? A energia do estômago é para descer, a energia outra é para subir. Então, uma desce e outra sobe. Então, do estômago é para descer. Então, quando você não consegue o equilíbrio dessa energia, você acaba subindo. E aí tem as piroses, que são as azias, os arrotos com frequência, a sensação de extensão abdominal, o dor no hipocôndrio, que a gente chama, que são dores de preocupação ou de pensamentos, muitos pensamentos. No caso da gastrite... A gastrite, ela funciona como preocupação e ansiedade, ou não digerir bem alguma informação ou alguma emoção. Como aquilo não foi muito bem digerido, você engoliu um sapo, engoliu alguma coisa que não era para ter engolido, não chegou a verbalizar, porque quando a gente não verbaliza, não expressa, essa emoção fica reprimida em seu corpo. Mas a gastrite, ela queima, né? É fogo em excesso, né? É porque fogo em excesso. Tem algum ponto, assim, de urgência, assim, que pode acessar? Porque, 3 dedinhos depois do pulso, aqui. Que esse chama-se pericárdio 6, que é um ponto que ele filtra as emoções. Então, ajuda a melhorar essa sensação. Gratidão, viu? Nada. A Cláudia Sanches? Consegui desbloquear. Boa noite. Arabi, você atende aonde? Eu atendo 2 clínicas, a Vitador, que fica no Manuel Dias da Silva, aqui em Salvador, e na Salvador, que fica na Garibaldi. Tá, você está um pouquinho longe da gente. Estou um pouquinho longe, estou em Salvador, Bahia. Mas o que acontece, eu faço parte do Conselho Médico Brasileiro, então eu conseguir profissionais em todos os estados. Então, porque a gente tem um grupo muito unido, tá? De profissionais do Brasil todo. Porque como a gente quer levar a medicina e a cultura de qualidade, sim,
para diminuir esses não médicos acupunturistas, né? E aí vai um ou outro dizer, ai, não foi bom, não gostei, a acupuntura não funciona. Então, a gente se une bastante para que leve a acupuntura séria e de qualidade para os lugares. Então, são médicos formados, cientistas especialistas, se uniu. Eu acho que hoje tem mais de 500 colegas no Brasil nesse grupo, que a gente consegue indicar. E assim, como a acupuntura hoje é legalizada pela medicina, você consegue fazer a acupuntura pelo plano de saúde, que é muito bom isso, né? Então, muito. Então, dá para fazer com médicos. Não, médicos não têm legalização, então não consegue usar pelo plano. Alguns burlam isso, não sei como consegue, mas a maioria não. E no SUS tem? Pronto. Depende do serviço de cada local. Eu mesma trabalhei por 6 anos no SUS, com pacientes de chikungunya, atendendo pelo SUS. Ou então, quando o colega médico, ele implementa no seu serviço. Em São Paulo tem, na Unifesp, que eu fiz a formação de 1 ano lá em São Paulo, pelo Centro RAO, com o Dr. Isao Yamamura. Tem, e nas clínicas também tem. Na clínica tem residência médica, nas clínicas de São Paulo, pelo SUS. E em Recife também tem, porque tem a residência médica em Recife, e também tem em Brasília. São os lugares que eu sei que tem pelo SUS. Aí os outros estados ainda estão bem no iniciozinho. Depois, como que você poderia indicar para a gente aqui perto, Macaé, Campos, Nova Friburgo? O que pode fazer a Deja pode dar meu telefone, cada um faz uma listazinha, eu quero tal lugar. Aí eu boto no grupo, eu tô com paciente em tal lugar, quem atende? Aí eu jogo isso de uma vez só, né, para não ficar vários números cada dia em um. E aí faz uma listinha de quem quer, então, quero um médico acupunturista em tal lugar. Faz uma listinha, lança no grupo, e aí eles respondem. Acho que fica mais fácil assim. Ótimo, ótimo, obrigada. Nada. A Lorenzo Melati tem uma pergunta? Abri o microfone, querida. Boa noite. Eu gostaria de saber se a acupuntura com semente na orelha também faz o mesmo efeito? O que acontece? Quem descobriu a acupuntura auricular não foram nem os chineses, foram os franceses, tá? Um médico psiquiatra, que ele determinou alguns pontos, ele queimava a orelha dos seus pacientes. Aí a China reformulou essa acupuntura auricular. Ela não é chinesa, ela é francesa. E aí, o que acontece? Hoje, se sabe que na orelha estimula o nervo vago. Estimula o nervo vago, estimula o sistema parasimpático. Então, diminui o estresse, diminui a ansiedade. Então, ele é muito bom, sim, a acupuntura auricular. O que acontece é que, fora aqui do Brasil, usa-se muito mais agulha, umas agulhas permanentes na orelha, e não usam tantas sementes. Aqui a gente usa mais sementes. Até pelo risco da higiene do paciente, não sabe como é que é, ir para casa com agulha. Na França, eles usam uma agulha específica, estimulam na hora a orelha. Na China, eles usam uma agulha pequenininha, não é semente, é diferente da francesa. E aqui no Brasil, a gente usa semente mais. E a gente aconselha o paciente a estimular pelo menos 5 vezes ao dia, por 5 dias. E tem função, sim. Agora, ela não é tão completa como a acupuntura sistêmica, tá? Que é do corpo todo, mas já tem um conforto. Obrigada. Não, é que eu tenho meio que pavor à agulha, aí não consigo fazer acupuntura, não. Obrigada. Acontece hoje. Hoje já temos laser que usa nos pontos de acupuntura, que tem o mesmo efeito da agulha, porque o laser ele penetra no corpo em torno de 2 a 3 centímetros. Então, a gente usa o laser para aqueles pacientes que sentem muita dor, tem pânico. Ou então, começa com laser, o paciente vai se acostumando, depois você ensina uma agulha e vai fazendo aos poucos. A agulha, depende, você dizendo ao médico que tem dor ou que tem medo, ele vai começar com poucos, com 2, 3, entendeu? O que acontece é que os pacientes acham que quanto mais agulha, mais efeito tem. Na realidade, vamos pensar que seu corpo que vai produzir a substância para você melhorar. Se eu tiver um rio, por exemplo, e abrir muitas compotas, vai chegar pouca água naquele último lugar, né? Se eu abrir poucas, vai chegar mais água. Então, às vezes, você usando menos agulha, você é mais efetivo para aquele problema principal. Deu para entender? Então, às vezes, você pode usar 2, 3 agulhas, tem um efeito muito bom também. Não precisa ser
um kit todo com 10 ou 20 agulhas. Porque tem paciente que ele acha que quanto mais agulha usar, melhor o benefício. Isso depende muito. Tá? Então, Ana, você uma pergunta, né, Ana? Eu queria te perguntar, assim, qual o valor de uma consulta? Geralmente, se você não tem, assim, um plano, né? Pronto. Aí depende de muito em cada estado. Aqui na Bahia, a consulta varia entre R$200 a R$600 a consulta. A minha hoje está em 350 particular, mas a minha parte é plano de saúde. E as sessões também variam muito. De 100, geralmente é R$100, uma sessão de acupuntura, a 250. A minha hoje está 108. Ok, obrigada. Aí eu não sei muito de cada colega, né? Depende muito. Mas a maior parte é tudo, eu quase pouco atendo particular. A maior parte é para o plano de saúde mesmo. E não tem vagas. Se você ligar hoje, você consegue daqui a 2 meses. Que a procura é muita. Acho que, Vrindavani, você tinha uma pergunta? Eu vi que você levantou a mão. Sim, mas já foi respondida. Obrigada. Tá. Márcia também. Tá todo mundo aí satisfeito? Bom, a gente podia ficar a noite toda aí, né? Querendo saber. É muito fascinante, né? Muito obrigada pelo convite. Eu estou tão feliz porque falar sobre algo que eu amo e difundir, porque as pessoas não conhecem a acupuntura. Os próprios médicos não conhecem a acupuntura. Porque não tem dentro muito, se você não buscar por fora, né? Às vezes um colega ortopedista indica muito pouco, as pessoas não têm conhecimento do que é. Muitas vezes não vão por medo. Acho que vai doer, ou acho que é muito caro, ou acho que não pode. Então, eu estou muito feliz e grata de estar difundindo algo que sou apaixonada. Nós também. Eu sugiro para o módulo 2, você dar uma aula indicando para cada órgão o alimento, né? E o exercício para estimular cada órgão. Eu acho que é bem prático e todo mundo vai gostar. Vai ser bem útil, bem fácil, né? Agora tem que levar papelzinho e caneta, porque é muita coisa para anotar. Eu vou devagar. Tá bom. Eu vou mandar mais ou menos digitado para a Dave. O que acontece? Eu escrevi tudo na mão e hoje, esses dias foram dias muito corridos para mim. Então, o que eu falei hoje, eu vou digitar bonitinho, pelo menos os básicos, falar o que é as emoções, o que é estresse, e aí vocês vão receber isso, tá? Tá bom. E Miriam, você queria perguntar mais uma coisa? Não, na verdade, eu só queria agradecer, né? E eu fiz um tratamento com acupuntura há uns 15 ou 18 anos atrás com um médico. Ele era clínico, ele é clínico, e ele sugeriu o tratamento com acupuntura. Foi muito bacana, foi muito bom. E assim, ele colocava 3 agulhinhas só, e eu fiz na época para obesidade e ansiedade, né? E, nossa, eu sei que em um mês eu emagreci 3 quilos, sem fazer nada, só com as agulhinhas. É surpreendente. Foi direto ao ponto. Então, por isso a gente tem que desmitificar que acha que dói muito, que dói muito. Não, pouca agulha funciona. É só fazer o diagnóstico certo. Muito obrigada. Então, obrigada, Arabi, com coração, nós todos amamos ele. Na semana que vem é muito legal, a aula de domingo que vem. David, eu gostaria, é o seguinte, hoje eu estava com meus pés um pouco doloridos, e não é coincidência, eu estou aqui com uma bacia com alecrim, para fazer o escalda-pés, porque era o tratamento de antigamente, quando a gente sentia assim, dores, cansaço. Aí eu achei muito interessante. Quantas vezes se pode fazer isso? Pode fazer diariamente. Todos os dias. O idoso, principalmente, pode fazer todos os dias. A gente aconselha de 2 a 3 vezes na semana, mas ele pode ser diário. Da pessoa com acima de 50 anos. O que acontece? Homem com muita energia, de raiva ou de briga, a gente não deixa muito porque dá calor, né? O cada vez é quente. Então, a gente evita diariamente nessas pessoas. Mas quem já está acima de 50, 60 anos pode fazer com maior frequência. Maravilha.
Aí eu gosto bastante. Quando eu sinto esse cansaço, aí eu faço. Tá, obrigada, hein? Gratidão. Que lindo. Então, Vai nos Arabi, ensinar a Arabi, cuidar do Alço Lindo, Feira de principalmente do Santana. Em Feira de fígado. Santana tem tratamento acupunturista pelo SUS. Você poderia falar para ela alguma indicação, caso ela necessite e queira ir? Por favor. A acupuntura pelo SUS em Feira de Santana existia, mãe, quando eu estava lá no serviço. Mas eu saí do serviço e não tem mais, pelo SUS. Então, Tá. tem 2 anos que eu saí do serviço, não tem mais. Aí tem que ter um novo colega que se disponha a atender esse paciente pelo SUS. Porque até agora eu não encontrei ninguém para me substituir. Kátia, você queria perguntar alguma coisa? Arabi, me diga uma coisa, aqui tem um turista, Altimar, você conhece? Não, qual Ele é estado? professor. Aqui em Feira de Santana. Altimar? Não conheço É, Altimar. Eu conheço ele é Rodson, professor. Alejandro, aí o que acontece? Eu não sei se ele é Altimar, eu não conheço. Se eu conheço Rodson, Alexandro, Marcela, Ana, que trabalha no E eles HTO. atendem aonde, esse que você conhece? Eles atendem aonde? No HTO, eu posso mandar a lista para vocês. Ah, tá bom, Tá? agradeço. Mando sim. Agradeço. Ok, muito obrigada. Excelente Ah, explicação, tá de parabéns. eu que agradeço. Então, Gratidão. o domingo que vem o tema é os 5 tipos de alimentos e a leitura de rótulos, com a doutora Ana Dantas e a Vrindavani, a Vânia, tá? Então, repetindo mais uma vez, para os que fizerem todas as aulas, a gente vai oferecer uma amnese de graça no fim do curso, tá bom? Ótimo. Então, tenha um excelente fim de domingo, ótima semana para todos e a gente se vê logo, logo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Ela já saiu.